Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio. Hoje temos connosco Alexandre Cabrita, que vai falar dos seus projetos. O Sérgio vai falar um pouco mais deles, que os conhece melhor do que eu. Nas últimas semanas não estive por situações familiares. É um prazer estar de volta com vocês, que nos ouvem e que nos veem. Não se esqueçam dos sininhos e das subscrições e daquelas coisas todas, partilhar, comentar, exatamente. Nós e o Sérgio fazemos. Há de aparecer aqui alguns um sino. Vou então passar agora para o Sérgio. Para o Sérgio, conhece melhor o Alexandre, falar um pouco do Alexandre. Do Alexandre. Antes de mais nada, Paulo, é com grande júbilo que o vejo de volta, que o vemos de volta. Eu e a nossa legião de seguidores, acho que se pode dizer legião, neste caso entende-se que é uma grande quantidade de pessoas, e o nosso convidado, que também nos vem seguindo, também na Hora de Ares, com toda a certeza. Hoje temos cá então o Alexandre Cabrita, com quem eu também tenho o prazer de partilhar Nós temos andado na recriação histórica e nestes aspectos porque se ligam a outras questões, como já foram abordadas com o Roberto Carlos Reis, do turismo militar, do turismo, da educação patrimonial, da valorização do património. Quer dizer, a recriação ainda pensávamos que era um assunto encerrado e não é, porque são muitos projetos e ainda para mais o Alexandre e muitos outros dos nossos amigos que aqui também já estiveram e que também partilhamos todos eu já me direi um passatempo a esta atividade cultural. Tivemos que nos adaptar e temos que nos adaptar às exigências que ainda estarão para durar, espero que não muito, da pandemia, as limitações e os prejuízos, etc. E realmente tem sido uma política deste programa trazer, divulgar neste momento os projetos que bem precisam de ser divulgados. Estamos a dar prioridade a estas temáticas sobre outras mais teóricas. Isso tem tempo. Nós vamos a caminho dos 100 programas, esperamos chegar aos 200. O Alexandre, de facto, como eu estava a dizer, já há muitos anos que partilhamos este caminho em projetos. Quer dizer, projetos não são projetos diferentes, muitos são convergentes. A primeira vez que fui legionário romano foi a convite do Alexandre, numa altura da minha vida em que foi um desafio pôr uma lórica segmentada no Castro de Alvarelhos, ou foi em Braga, não sei, já não me lembro, mas foi a espremer-me lá para dentro, mas conseguiram. Agora não seria tão complicado. Portanto, por 2 vezes foi legionário, graças ao Alexandre. Alexandre, muito obrigado pela experiência. Espero voltar a repetir. Atenção a isso. É romana. É melhor que os dois, porque os dois são os dois. Romana. É romana. Alexandre, eu não querendo monopolizar a palavra, porque o Paulo sabe que eu depois começo a ir por aqui fora, sou pior que o Alfa quando começo a falar, depois só paro em Coimbra B. Vou deixar a palavra para falarmos do primeiro tema, porque como normalmente são 2 programas, a Hora de Ares subdivide-se em 2, dividida por 2 sábados. Deste primeiro programa, o Alexandre vai-nos falar dos seus projetos e vai encaminhar para, penso eu, que foi isso que nós estivemos a falar no nosso período em off, da problemática ou das questões ou da temática da recriação e da animação, não digo da animação, mas da recriação e da história viva ligada ao período romano, que ainda estará, não sei se numa fase incipiente ou não, requer muito estudo, porque há particularidades para a Península Ibérica que não se pode aplicar. Aquela ideia do standard aplicado ao mundo romano nos artigos científicos não é aplicável. Quer dizer, uma legião não andava toda equipada da mesma forma, poderia ter uma simbologia comum, mas o Alexandre, a partir deste momento, pode começar-me a corrigir. Era impossível pensar que temos uma legião toda de lórica segmentada, do mesmo modelo, com os mesmos elmos, com os mesmos escudos, quando temos a noção
Alexandre, já te vou passar a palavra, prometo, que uma armadura romana, fosse ela qual fosse, poderia ter uma duração até cerca de 60 ou 70 anos, a passar de geração em geração. Por isso é que eu não me estranha que haja ilustrações agora de bons autores que começam a colocar lóricas. Aliás, eu li uma coisa no outro dia que não me espantou. Ainda no período de Constantino poderiam haver lóricas tardias ainda a ser usadas. E não me choca rigorosamente nada. Por isso, Alexandre, fica feita a provocação para digamos, para os 2/3 do programa e agora introduz aos teus projetos. Pá, e é um grande prazer ter-te aqui. Para nós dois e temos outros projetos a decorrer que ainda não serão divulgados hoje, mas estamos aí para o que der e vier. Portanto, Alexandre, a palavra é tua e mais uma vez muito obrigado e vamos por aí fora. Antes de mais, Sérgio e Paulo, eu é que agradeço aqui o convite, já andávamos há alguns tempos para fazer uma conversa, podemos assim dizer. Estou há bocado a dizer, corrigir o Sérgio Veludo é complicado, mas complementar será sempre um prazer, porque todos nós, como se diz, somos eternos alunos e muita coisa aprendi contigo e eu espero continuar assim. E eu contigo. Portanto, e agradeço imenso toda a paciência e todo o tempo investido, chamemos assim, na partilha da cultura do saber. Antes de ir à parte humana, eu acho que era importante fazer só aqui um pequeno preâmbulo, porque ao longo dos anos, principalmente a partir aí de 2002, 2003, tem havido uma grande confusão entre recriação, reconstituição, etc. Um dos projetos em que eu tenho estado a trabalhar nos últimos 2 anos tem sido o projeto da ARCAP, que é uma associação de recriação histórica. Portanto, no fundo é a Associação de Colecionadores e Recriadores Históricos de Portugal, que neste momento está registada no Ministério da Administração Interna e que, curiosamente, antes da pandemia, portanto, em finais de fevereiro, finais de janeiro, princípios de fevereiro, fizemos um parecer juntamente com todas as associações de colecionadores de armas para a nova lei, portanto, das armas que está a ser revista, porque tem que ficar, no fundo, condicionada ou adaptada à lei europeia das armas. Como nós somos a única entidade credenciada na área da recriação, dita recriação histórica em Portugal, nós então chocámos, portanto, nesse ponto, como devem calcular, há associações que colecionam armas de fogo pós 1897, que já tem-se ter uma determinada licença, há outros que colecionam só munições, ou seja, há toda uma especialidade, associações de caçadores, tiro desportivo, paintball, ou seja, o mundo das armas é um universo enorme. E nós, dentro desse macrocosmos, portanto, ficámos reduzidos, no bom sentido, portanto, à nossa experiência de recriação. E uma coisa que procurámos fazer, pelo menos a nível de reconhecimento legal, é dividir intrinsecamente o que é isso de recriação, reconstituição e reconstrução. Ou seja, são 3 coisas que na nossa óptica são distintas. A recriação é, no fundo, aquele ato de recriar algo, portanto, histórico, mais de acordo com um personagem de uma determinada época. Portanto, ou seja, vamos reduzir um bocado a recriação ao personagem, a reconstituição ao tema e ao contexto ambiental e a reconstrução, portanto, a reconstrução física ou virtual de um determinado objeto, portanto, pode ser uma agulha doce do Neolítico, como, por exemplo, o Convento do Carmo, em Lisboa, como é que seria antes do Tremor de Terra de 1755. Portanto, ou seja, aqui é importante definirmos os conceitos como base de trabalho. Por exemplo, eu dou um exemplo, os 12 Passos de Cristo. Nós, ao fazermos os 12 Passos de Cristo, temos uma reconstituição, portanto, religiosa de uma determinada situação. Aliás, não é mais uma reconstituição, porque durante centenas ou mesmo milhares de anos era uma forma ativa, portanto, das pessoas poderem aprender a história de Cristo através da chamada história ao vivo. Se nós, dentro dessa reconstituição, fizermos aquilo que se costuma fazer da Páscoa, de percorrer a pé os 12 passos com os vários personagens, então aí temos a recriação, porque estamos cá a recriar com personagens num determinado local, que neste caso é um local fictício, mas que aponta para um local concreto, que foi Jerusalém, e pode ser, por exemplo, uma aldeia perdida atrás dos montes, ou, por exemplo, nas Filipinas. Isso podemos ter tudo. Mas se nós, por exemplo, estivermos a ler um livro de histórias ou fazer um desenho, aí já temos mesmo só a reconstituição, ou seja, porque não temos as personagens vivas ali. Portanto, aqui temos logo aqui esta diferença de ambiente e que, na nossa humilde opinião, é importante definir esses fatores. Agora vamos passar para aquilo que se chama recriação histórica. Na minha humilde opinião, ninguém faz recriação histórica. Portanto, a começar por mim e a continuar, se calhar, em muita gente. Há quem diga que mas nós podemos fazer no máximo a evocação, ou seja, porque se nós formos ao termo purista da palavra, é praticamente impossível nós sabermos que às 14 horas e 16 minutos, do dia 7 de julho de 1400
e, por exemplo, em 84, Dom João, mestre de Viz, disse a determinada situação, ou sussurrou, ou seja, praticamente isto é impossível. Portanto, ou seja, o que é que nós fazemos? Fazemos uma aproximação histórica. Aliás, não deixa de ser interessante, como vocês sabem, no mundo faz, entre aspas, recriação histórica, desde a pré-história até praticamente, neste momento, até à Segunda Guerra do Golfo, ou seja, estamos já ali a falar ali praticamente de 2002, 2003, 2004, reparem bem, ainda existem pessoas que estão vivas, como é óbvio, fotografias, mapas por satélite, mas continua ainda a haver a discussão se a Brigada X levava a determinada arma, se disparou naquela situação, ou seja, até mesmo situações, entre aspas, factuais, que vão quase ao milímetro do GPS, nem assim se consegue se entender, porque efetivamente é impossível. Portanto, depende aqui da situação do purismo, não vale a pena purismos, mas vale a pena sim aquilo que se chama arqueologia experimental, portanto, que é a nossa humildade de pegar um determinado objeto e, através da lógica do funcionamento humano, tentar reconstituí-lo, cá está, ou reconstruí-lo fisicamente, para depois dar uma adaptabilidade de recriação recriacionista de como é que seria a função desse objeto e versus, portanto, homem-ambiente. Portanto, dentro da recriação e evocação histórica, vamos então passar para a atual situação de Portugal. Portanto, essencialmente, começa, portanto, com a Idade Média, portanto, as grandes, podemos assim dizer, recriações históricas que aparecem em Portugal, aparecem no fundo com a famosa exposição do mundo português, mas antecedida, portanto, 1936-38, portanto, há todo um conjunto de, podemos assim dizer, de recriações de vários momentos, portanto, da história portuguesa, modéstia à parte, relativamente bem feitos, portanto, se nós analisarmos os meios e o conhecimento que havia da época, relativamente bem feitos, a coisa adormece, depois, curiosamente, começa nos anos 90, com uma entidade que foi a Ordem da Cavalaria Sagrada de Portugal, que nasce num projeto de História ao Vivo na escola secundária, que eu tive o prazer de fazer parte desse projeto durante praticamente 2 dezenas de anos, 21 anos, e a situação depois desenvolve-se muito no início deste século. Hoje em dia, até há pouco tempo, salvo devido às condições da economia, havia aquilo que nós chamamos as feiras ditas medievais, e o que acontece é que, efetivamente, o rigor, chamamos assim, deixa muito a desejar. Isto porquê? Porque há toda uma aura, chamamos assim, que contamina, entre aspas, desde o romantismo do século XIX, que de certa forma inventa muita coisa, principalmente naquele período mítico, arturiano, que depois vai desde a Alta Idade Média até a Baixa Idade Média, continua a contaminar com muita fantasia e, efetivamente, como eu costumo dizer, muitos autarcas do nosso país, isto hoje em dia mete-se uma farpela, dá-se 2 arrotos, isto é tudo medieval. Na parte romana já não é assim. Na parte romana nós já chegamos a uma situação em que efetivamente ou há o mínimo de rigor, mas que não seja as famosas lorigas segmentatas, como eu costumo dizer, as armaduras asteris, que aparecem nos leginários, porque é uma forma didática das pessoas poderem identificar, efetivamente já exigem não só um investimento material, como também um investimento muito importante, que na minha ótica é o fundamental, que é o investimento nas pessoas. Ou seja, se nós não tivermos uma pessoa bem formada, no sentido de ter alguma cultura e de saber o que é que está a fazer, sinceramente a pessoa pode estar totalmente tramesada, que nunca poderá dar dinâmica nem espírito sobre o equipamento que tem acima. Portanto, e por isso temos o figurante e temos o recriador. Portanto, aí temos logo 2 dimensões totalmente diferentes, sem querer, como é óbvio, menosprezar nenhuma. E o que acontece é que, efetivamente, felizmente, a recriação romana em Portugal, podemos assim dizer, está um pouco mais defendida. Porquê? Porque, efetivamente, precisa de uma maior qualidade e rigor que a medieval, em que, entre aspas, tudo é lícito. Eu vi aqui há pouco tempo um cartaz de um evento medieval que já se faz há mais de 15 anos em Portugal, numa determinada povoação, e que o contexto é 1383-85. E esse cartaz, que em princípio o evento seria para setembro deste ano, aparece-nos um figurante com um fato de carnaval, mas um fato de carnaval autêntico, século XII, com uma espada, que aquilo é interessante, não sei se aquilo é um misto de plástico ou loja de chinês, e aquilo é apresentado como uma feira medieval do período do Contestável e ainda por cima com um símbolo de chancela de uma pseudo-associação europeia de festas e recriações históricas, um pouco estilo daquelas pastas dentais que apareciam nos anos 90 das associações portuguesas dos dentistas, não sei quantos e não sei o que mais. Pronto, ou seja, a coisa desce até este nível. Bom, felizmente, na parte romana, eu vou partilhar com vocês, portanto, aqui algumas imagens,
Temos aqui, portanto, um treino, isto foi em 2004, começa, portanto, um treino, por exemplo, em Bractra Augusta Romana, em 2005, portanto, com as famosas loricas segmentadas, portanto, estamos aqui a falar Alto Império. Em 2006 faz a primeira ação em Portugal da chamada República Romana, curiosamente foi em Óbidos e Borobrício, em que se recriou, portanto, um pequeno acampamento, neste caso seria a chegada dos legionários romanos e ali da zona, se não me engano, Túrbula. Portanto, isto é uma imagem curiosa, portanto, de uma tartaruga, portanto, tartaruga vista de dentro, e o confronto, portanto, com os autóctonos, com o público, portanto, a assistir no sopé, envolvendo, portanto, os vários figurantes locais e com uma atividade muito interessante. Outra também situação muito curiosa foi também nesse ano, em 2006, em que houve uma conferência muito interessante no Mosteiro dos Jerónimos, portanto, organizada por um projeto que é o Alusitânicos, juntamente com o Museu Nacional de Arqueologia, que reúne um conjunto de especialistas teóricos, portanto, debates, em que nós fizemos uma pequena demonstração histórica, portanto, do Legionário da República. Portanto, aqui eu creio que ainda temos um Astati, se não me engano. Pronto, temos aqui... Sim, parece ser. Temos aqui o Infante Pesado. E nesta altura, por exemplo, tivemos um conjunto de vultos, desde, por exemplo, do professor já falecido, portanto, o João Aguiar, que escreve a célebre Voz dos Deuses, que infelizmente já faleceu, ou Moisés Espírito Santo, portanto, há várias individualidades que, no fundo, estudaram esta temática e já em 2006 procurava-se, como é que eu dizer, de certa forma, fazer-se todo um conjunto de trabalho teórico que desse origem a um trabalho prático. Portanto, há poucos anos, em 2015, fez uma evocação histórica, portanto, aqui já do Baixo Império, portanto, na Rua Augusta, portanto, pelo aniversário do NARC, que era o núcleo, portanto, de arqueologia da Rua dos Correios, portanto, em que se procurou fazer-se todo um conjunto de atividades, portanto, de artesanato, por exemplo, aqui a mostra, cá está, do papiro, e depois do resultado final do papiro, portanto, para explicar às pessoas que é uma planta que depois produzia o antigo substituto, o papel vai substituir, portanto, temos aqui, portanto, um hipotético elemento de cavalaria ligeira, portanto, do Baixo Império, provavelmente, se calhar, século IV, a olaria, portanto, apresentou-se também a olaria. Depois, aqui temos uma atividade, portanto, do chamado Alto Império, que foi a Alter do Chão, atividade muito interessante, portanto, ou seja, que se reúne aqui um contubérnio muito curioso. Utiliza-se também a cores equitata, portanto, conseguiu-se montar, portanto, sem estribos, o que foi também muito interessante, apesar de faltar aqui as calças, ou pelo menos os calções compridos, mas que, de certa forma, houve todo um conjunto de manobras. Além desta parte militar, também tivemos, por exemplo, aqui a parte civil, por exemplo, neste caso foi com o grupo Encadeamentos, portanto, que é um grupo de recriação que se dedica mais... Já foram nossos convidados, o Ricardo já esteve a falar connosco. Exatamente, portanto, que levaram também algumas oficinas históricas também muito, muito interessantes. Ou seja, e agora foi no ano passado, portanto, em Lisboa, portanto, através do Teatro Romano, em que se procurou recriar um pouco os povos célticos de Lisboa e Val do Tejo, colocou-se o público também a participar, portanto, nesta recepção, portanto, aos romanos. Aqui há um hiato de tempo, passamos quase do século II a.C. para o século I, perdão, do século II antes para o século I depois, portanto, foi a altura da inauguração do Teatro Romano. Portanto, já dentro do Teatro Romano houve todo um conjunto de atividades, desde a saudação e oração ao Deus Mitra, portanto, e participação, portanto, com o público. Isto tudo tem uma base histórica, ou seja, eu aproveito, portanto, desde já, portanto, isto é um artigo dos anos 90, inícios dos anos 90, aliás, 96, sobre aquele grupo mítico inglês que é o Ermine Street Guard, que é realmente, provavelmente, dos primeiros grupos de recriação histórica devidamente consistentes que aparece a nível mundial. Temos aqui em cima a cavalgar o grande, portanto, ilustrador Graham Sund, que neste momento, portanto, já está retirado das partes de equitação, mas continua a fazer ilustrações espetaculares. Este grupo teve, nos anos 90, portanto, em Conímbia e em Miróbriga, portanto, vieram cá, na altura, portanto, patrocinados pelo IPAR, na altura, hoje IGESPAR. Situações interessantes que depois dá sempre à parte
teórica. Por exemplo, o Grant Sunners enviou, portanto, esta imagem que é muito interessante, portanto, de um cavaleiro, portanto, romano, provavelmente, finais do século III, início do século IV, de acordo com os achados na zona de Europa, que é uma antiga cidade romana ou bizantina que fica na zona, portanto, da Síria. E depois nós tivemos uma discussão muito interessante que foi sobre a utilização ou não de esporas. E a minha teoria é que, efetivamente, o cavaleiro sem esporas, teoria prática, porque já monto também há 29 anos, e, portanto, o cavaleiro praticamente sem esporas dificilmente consegue fazer algo, portanto, com o cavalo. E o que é certo é que ele retificou, ou seja, ele envia, portanto, isto era o desenho inicial, e ele depois envia o desenho, efetivamente, com as esporas, pronto, fez esta simpatia. Não só, como se diz, da parte militar, é a recriação, portanto, nós vimos aqui também parte civil, e eu também chamo a atenção, por exemplo, para o trabalho que o Paulo Tata Martim e que a sua esposa fazem. O Paulo Tata Martim é músico do 7ª Legião, onde podem ver, portanto, aqui este exemplo desta gaita, que no artesanal é uma gaita antiga, com todos os instrumentos, portanto, ele próprio faz esses instrumentos. Temos o caso, por exemplo, do Napoleão Ribeiro, dos Mirabilia, portanto, que também faz todo um conjunto de instrumentos, portanto, da época. Aliás, isto foi uma oficina histórica realizada por ele, portanto, num evento desenvolvido no Castro de Carvalheiros, e temos, por exemplo, aqui o mesmo Napoleão Ribeiro, portanto, no Teatro Romano de Lisboa. Para além do Napoleão Ribeiro e do Paulo Tata Martim, temos também, portanto, o músico Orlando Trindade, que faz parte do grupo dos Gralês e que também trabalha com o Pedro Caldeira Carol, que também faz os seus instrumentos. Ou seja, aqui temos toda uma arqueologia experimental que vem desde pessoas que efetivamente fazem os seus próprios materiais, outras pessoas que não fazem os seus próprios materiais vão experimentando, e outras pessoas que já os experimentaram e que os ilustram e trocam, portanto, ideias entre si. Ou seja, portanto, não é uma arte acabada de forma alguma, eu diria que nem sequer é uma arte começada, eu diria que é mais uma arte tentada, porque ninguém pode dizer com 100% de certeza que este objeto, este simples elmo era utilizado ali, ou provavelmente teria aquela função, até poderia ter outra função, porque tudo é discutível, naturalmente existem situações mais lógicas do que outras. E, portanto, e nós, como recriadores, ou pelo menos como candidatos a recriadores, pelo menos, ao menos tentamos levar essa história viva. História viva que no dia de hoje é mesmo fundamental ser levada, e eu aproveito aqui para introduzir algo que nós inicialmente, portanto, não falámos, e nem estava, mas que tem a ver, que eu chamo este apêndice porque acho que é importante as coisas serem ditas na altura certa. Deste ataque à história, através da vandalização, portanto, das estátuas, ou seja, é que nós daqui a pouco ainda vamos pedir contas a Júlio César. Atenção, nós daqui a pouco ainda vamos pedir contas a Júlio César, porque efetivamente foi um fascínio que, só à conta das campanhas da Gália, indiretamente devem ter morrido quase 1 milhão de galeses. Mas, no entanto, se nós perguntarmos a um francês, os franceses têm um grande orgulho de ser latinos e não ter nada a ver com os chamados os bárbaros do limes germânicos, que, aliás, os germanos é uma invenção de César, não deixa de ser interessante. Ou seja, e, portanto, é importante nós conhecermos a história e termos a noção que na história sempre houve vencedores e vencidos, primeiro ponto. Sempre houve impérios, não significa que isto tenha que ver, mas os impérios também não traziam tudo de mal. Portanto, também trouxeram situações positivas. E queremos, quer não, hoje em dia a nossa identidade é fruto, portanto, dessa existência histórica. E quando se tira, por exemplo, estátuas de Winston Churchill, vamos falar desse personagem só durante a vida ou 30 segundos, sejamos corretos. Winston Churchill, tecnicamente, era pró-nazi, era pró-fascista. O indivíduo, quando era novo, era conservador, mas um conservador imperialista, um indivíduo quase esclavagista, não temos dúvidas nenhumas. Agora, uma coisa é uma atitude quando o indivíduo é novo, outra coisa é uma atitude quando o indivíduo estava no poder. E o que é certo é que durante um ano foi Winston Churchill que lutou contra as tropas do eixo. Que eram as tropas do nazismo alemão, do fascismo italiano, como do Império do Japão. Portanto, essa é que é a realidade. Até a entrada da União Soviética e depois a entrada dos Estados Unidos, foi a Inglaterra de Winston Churchill que aguentou aquilo tudo. Portanto, ou seja, e nós não podemos, de certa forma, no meio desta exaltação pseudo-revisionista, que no fundo, só ajuda a ignorância. E a ignorância é boa para quem? A ignorância é boa para quem detém o poder e quer cimentar o poder. Meus caros, a cultura é inimiga do fundamentalismo.
seja este político, seja este religioso. Muito bem. Portanto, aqui fica a mensagem. Nós podemos, efetivamente, questionar sempre a história, mas não podemos é estar a rever a história. Porque se nós, 2, 3, fazemos um pouco, só para terminar, como o José Stalin fazia, que apagava as fotografias, mas dos seus opositores, mas que também a União Europeia também já está a fazer de outra forma. Ou seja, isto, no fundo, quem tem o poder critica outro, mas depois acaba sempre, como se diz, seguir os mandamentos do Zé dos Bigodes dos povos. E nós, de uma forma, temos mesmo que parar, temos que refletir, temos que ter a humildade de reconhecer que houve erros, efetivamente, mas não podemos pensar que derrubar estátuas derruba o poder que mantém a ignorância. Pelo contrário. E há uma coisa muito importante. Onde se começam por derrubar estátuas, vai-se fazer o seguinte, que é queimar-se livros. E onde se queima livros, acaba-se por queimar pessoas. E é isto que nós não nos podemos esquecer, nem podemos permitir. E, portanto, não só como historiadores, mas como cidadãos, atentos à história, está em nosso poder o transmitir isso às pessoas. Nós não podemos estar a queimar livros ou derrubar estátuas, porque amanhã vamos começar a queimar pessoas. E, portanto, isto é muito importante, esta mensagem. Aliás, Alexandre, deixa-me que te diga, a questão dos ataques às estátuas já teve há milhares de anos paralelo no Egito. Aliás, quando foi aquela dinastia, ou dinastia não, um faraó que foi disruptivo, que foi Aton, ou Amon, que era, digamos assim, que contrariou todo o politeísmo egípcio e se concentrou no culto do sol, mas depois penso que é ele que, depois da sua morte, todos os faraós a seguir vão picar hieroglifos, derrubar estátuas ou retirar a face de Aton. E no Império Romano, isso que tu estás a dizer é que o mal dos políticos, tanto os do poder como dos grupelhos que aí andam, é que de facto não querem ler história. Não é não saber, não a querem ler. Porque eu acho que por vezes há omissão por ignorância, omissão por estupidez e omissão voluntária porque, enfim. Quando é que, Alexandre, isso vai de encontro ao tema que andava aqui neste programa do mundo romano. Quando é que realmente entra o período crítico de cortar a cabeça às estátuas na sucessão de 20 e tal dias a 2 anos do período dos imperadores do século III? É século III. E o que é o século III para os historiadores neste momento, ainda até hoje? É o período da entrada da anarquia do século III. Claro que depois essa anarquia é relativamente controlada a partir de Diocleciano, mas depois também entra-se no período do tetrarcado, da divisão imperial, e no fundo o que é que essa situação que passa também pelo... Quer dizer, a cultura romana não entra em declínio, mas a cultura romana entra numa série de modificações, mas também tem esses pecadilhos da destruição do património para apagar memórias anteriores. Não é? Não sei, são tantos imperadores no século VI que se for um Galiano ou Valeriano, possivelmente mandou apagar ou tirar a cabeça a não sei quantas estátuas e alguns senadores sem ser estátuas, não é? Mas a verdade é qual foi o resultado disso? Isso conduziu àquilo que também eu não concordo, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Não, há uma mutação da Europa e há uma mutação civilizacional. Na altura, correu para a Idade Média e não correu mal, mas desta vez pode correr mal. É assim, eu desse aspecto, falando sobre a abrangência da história, é curioso que eu notei ali um artigo muito interessante numa revista francesa, ou seja, há aqui um movimento, por exemplo, que é um pouco aquele movimento daquelas bolinhas que o Isaac Newton, portanto, finais do século XVII, princípios do século XVIII, portanto, de transmissão das forças físicas, em que temos 4 bolinhas ou 5 penduradas, tiramos uma e elas vão transmitindo a energia cinética, chamemos assim, e que vai, portanto, resultando. Isso, em parte, acontece, portanto, a partir do século II, portanto, vamos lá ver com a pressão que os povos das estepes vão fazendo sobre os sucessivos impérios, ou seja, na zona da China, sobre os chineses, na zona da Índia, na zona, portanto, da Pérsia e cá está depois os hunos na zona romana, porque atrás do tsunami, neste caso à frente do tsunami huno, é que vêm os godos, os visigodos, os alamanes, ou seja, os francos, que às vezes 3 é tudo pressionado para ir para onde? Para sul, que era efetivamente o local. Precisamente. Isto não deixa de ser interessante, que também traz à baila outros assuntos que são chamadas migrações humanas. Ou seja, nós hoje em dia nós temos a crise dos refugiados e dos migrantes, que no fundo é tudo refugiados económicos, chamemos assim,
militares ou económicos, mas que de certa forma já se passaram aqui há 1600, 1700 anos na Europa, ou eu não digo na Europa, eu digo no território do continente europeu, que acho que é a situação mais correta, e que provavelmente é inevitável, é importante, é inevitável, quando efetivamente a história da humanidade está sempre em mutação. Ou seja, eu já cheguei a um ponto, isto agora passando para 2020, em que a mim, sinceramente, eu provavelmente vou dizer isto assim, não é bem desprezo, mas eu não me importo se dentro de 50 ou 60 anos a maioria das pessoas que vivem em Portugal nem sequer sejam portugueses. Eu acho que isso não é a questão. A questão é se nós conseguimos ou não transmitir a essas pessoas a nossa Portugalidade. Sim. Ou seja, porque nesse aspecto, uma das grandes vantagens que, chamemos assim, o Império Português, e eu quando falo do Império Português, e desculpem lá estar aqui a mudar ligeiramente de tema, mas que tem a ver com todas as migrações, portanto, ou seja, nós estamos a falar de um país que há 500 anos tinha 1.200.000 habitantes. E como é que um país de 1.200.000 habitantes consegue praticamente controlar meio mundo? Foi caso único na história. Consegue através da interação e da miscelinização com os outros povos, políticas de casamento, políticas de acordo, etc. Porque senão não teremos qualquer capacidade, como é óbvio, os povos africanos juntassem, ou se os ameríndios juntassem, que mais poder de fogo nós teríamos, ou por exemplo os indianos, que já tinham praticamente equipamento, ou os otomanos equivalente a nós, ou os egípcios mamelucos, portanto nós facilmente seríamos dizimados. Ou seja, e através dessa política, ou seja, e tal como dizia o padre António Vieira, isto, desgraçado do padre António Vieira também, vandalizado, o homem que há 350 anos, quando ainda não havia o século das luzes, porque o verdadeiro século das luzes não começa em França no século XVIII com Voltaire, nem em outros afins, começa no século XVII, quando um padre António Vieira diz que o império da língua iria substituir o império da espada. E, portanto, o grande grau, chamemos assim, de Portugal, é transmitir essa Portugalidade, essa oralidade, essa cultura, que no fundo acaba por ser interconfessional, interétnica, intercontinental, mas tem esta situação da dimensão da lusofonia, que de certa forma, e agora vamos regressar à parte romana para não nos perdermos e também para terminar o tema, de certa forma o Império Romano não acaba. Ou seja, Roma é salva, não só pela sua adaptação religiosa ao cristianismo, mas é salva pelos germânicos. Porque se nós hoje temos uma Europa românica e romana, de certa forma, romanizada, cristianizada, não deixa de ser curioso, mas é graças aos antigos bárbaros. Porque os germanos não vão destruir a estrutura greco-romana. De maneira nenhuma. Aliás, Eles não germanizam as pessoas, eles tentam romanizar-se. Exatamente. Alexandre, Aliás, não é por acaso, e agora trazendo o assunto à baila, uma das grandes divisões, eu digo isto porque eu também estudo muito esse período da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes divisões que havia entre, podemos assim dizer, o autoritarismo ou o fascismo de caráter salazarista e o nazismo, uma coisa que o António Oliveira Salazar nunca gostou do Adolf Hitler era o seu paganismo. E, aliás, um dos grandes confrontos que havia, ideologicamente, era este paganismo, o anticatolicismo e cristianismo por parte dos nazistas. Aliás, os grandes conflitos, a grande oposição na Alemanha nazi era a própria Igreja Católica. Por exemplo, ou seja, porquê? Porque o Adolf Hitler e os nazis tentam, entre aspas, reverter aquele processo de romanização e tentam ir para algo que também não sabia o que era, porque ninguém sabe já o que eram os povos germânicos, há 1600 ou 1700 anos atrás, mas tentam um pouco reverter e impor essa situação. Ou seja, de certa forma, não deixa de ser os bárbaros, os francos, os visigodos são um exemplo claro. São um exemplo claro que se vão romanizar e vão, entre aspas, perpetuar a cultura greco-romana. Portanto, o que não deixa de ser absolutamente extraordinário. Ou seja, eu vendo isto desta perspectiva, eu não estou preocupado devido à baixa natalidade, se dentro de 50 ou 60 anos, os povos que estejam aqui não têm origem europeia. Eu estou preocupado se os países europeus de hoje e do futuro conseguem ou não transmitir a sua cultura e a sua língua. Porque é pela cultura e pela língua que nós transmitimos a nossa continuidade. Agora, independentemente se eu tenho filhos com uma pessoa mais escura ou mais clara do que eu, isso é secundário. Quando a pessoa abre a boca é que a pessoa se identifica. E é aí que a Portugalidade, descendente, no fundo, de toda essa romanização, podemos assim dizer, abrâmica, porque há toda uma mediterranização que vem com exatamente. O islamismo. Atenção. É toda essa situação que nós temos que agarrar e temos que aprender com a história. Portanto, peço-vos desculpa por este intermédio
extra-histórico, mas acho que era importante falar. Não, isso Alexandre, não foi um intermédio, isso é uma reflexão derivada da temática do mundo romano, porque há bocado o que eu ia referir é que no dia de Natal de 800, o Carlos Magno, que de romano já não tinha nada, era um franco, e ao inaugurar a dinastia carolíngia fez-se coroar imperador de quem? De Europa? De romano. Romano, sim. Imperador dos romanos, afrontando claramente quem queria ter esse título ainda em Constantinopla, Sim, no sim. Império Romano do Oriente. Portanto, ele sabe perfeitamente que está a afrontar, e é na frente de embaixadores bizantinos que ele faz isto. E, na verdade, quer dizer, quando é que acaba a última menção ao Império Romano? É em 1798, com a queda, digamos assim, dos Estados Alemães do Império Romano ao Germânico, às mãos de Napoleão. Exatamente. Essa questão da Igreja Católica, que valeu a guilhotina a muitos sacerdotes católicos durante o período do Reich, que era a guilhotina que os esperava, que havia um juiz que os mandava às dezenas para a guilhotina e era histérico. É bastante conhecida a história. Porque essa descatolização? Porque, quer dizer, não será difícil de deduzir que o Reich não queria uma religião baseada num personagem semita. Ou seja, numa religião abrâmica proveniente do Médio Oriente quer dizer, também houve aqui uma corrida, eu não quero monopolizar a palavra. Nós podíamos ser todos mitraístas, mitraicos. Foi uma questão de uma corrida que correu bem para o lado dos cristãos. Porque metade do Império era, ou melhor, o Sol Invictus para um lado. Eu acho que, eu continuo a exagerar um bocado, eu acho que ficou tudo definido na Batalha da Ponte Milvius. Quando Constantino atravessou a ponte e derrotou o Maxêncio. Acho que ficou tudo definido aí. Foi aí que ele criou... Tive ajuda divina e ele, pronto, tive ajuda divina. Acho não, que foi o símbolo, ele faz o famoso P, a letra grega. É assim, isto vale o que vale e quando formos ouvidos podemos ser crucificados, passa a expressão, nos comentários, ainda bem. Mas o catolicismo que nós temos hoje é o catolicismo de compromisso de Constantino. Eu sempre disse, nós comemoramos o dia de Natal, que é o dia do solstício, porque eu acho que Jesus Cristo nasceu em dezembro. Nós já estamos aí por campos não lavrados ou muito lavrados. Mas quiser, não é? Ou seja, quando nós estamos a fazer essa reconstituição, a recriação, a reevocação, talvez também a evocação, também é um termo interessante, do mundo romano, estamos a falar daquilo que são os alicerces da nossa civilização ocidental, num aspecto muito positivo. Aliás, tu agora tocaste em duas situações, não deixa de ser curioso que tenha sido um rei francês e depois tenha sido um pré-imperador, mas também, não digo que ele na altura ainda não era rei, mas foi um francês, o Napoleão Bonaparte. Era primeiro cônsul. É uma coincidência, quer dizer. Não. Mas não deixa de ser curioso que efetivamente há uma perpetuação romana sob três níveis. Primeiro, o nível germânico, podemos dizer franco-germânico, que se dá, portanto, a partir do século III até o século VI. Depois, há, curiosamente, os árabes, que através do Islão, de certa forma, vão perpetuar as instituições romanas, por exemplo, o Califato de Córdoba. O Califato de Córdoba, a nível administrativo, que era a nível, por exemplo, chamado do Alcaide, portanto, das municipalidades e mesmo do próprio aparelho de impostos legal, praticamente é uma reconstrução do Império Romano. E depois há um terceiro fator, que é o fator turco-otomano. Ou seja, não deixa de ser interessante que o Império Otomano não era Império Turco-Otomano, mas os otomanos, portanto, tinham aquela rela de, no fundo, serem os herdeiros romanos. Portanto, a chamada à Grande Porta, Constantinopla à Grande Porta, portanto, entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, não deixa de ser curioso que depois vem uma religião, vamos lá dizer, também monoteísta, que completa, de certa forma, a trilogia abrâmica, portanto, mas que também não só vai seguir os passos de Roma, como de certa forma até vai melhorar. Por exemplo, o Império Otomano tinha aquela coisa extraordinária que até há pouco tempo nem sequer existia praticamente em lado nenhum no mundo, que era a chamada meritocracia, em que um simples escravo ou um eunuco podia, por exemplo, chegar a grandes cargos, coisa que numa Europa dita cristã e da aristocracia isso praticamente era impossível. Portanto, ou seja, não deixa de ser interessante que essa chamada institucionalização vai continuar com outro diapasão, mas no fundo a base do sistema estrutural, quer social como legal,
vai-se manter essa romanização. Não deixa de ser interessante esta analogia. Eu penso que estamos no nosso tempo de começar a aproximar à pista. Esta foi uma metáfora. Ou seja, ficaram aqui uma série de reflexões. É isto que eu gosto nos programas. Nós temos o tema, mas depois ficam reflexões que ultrapassam o tema e nunca se desligam dele. Desculpa só interromper-te, Sérgio, só também para, antes de aterrarmos, só para apertarmos o cinto e para voltarmos novamente à parte da recreação em Portugal, davas-me só 30 segundos, só para dizer o seguinte. Acho que é muito importante que se continue a aposta, cá está, nesta recreação, a evocação romana em Portugal, não só com as entidades que se dedicam às atividades, como parte das entidades, municípios e comunidades intermunicipais que as promovem, e sobretudo as comunidades locais. Ou seja, não só de um ponto de vista recreacionista, mas também de um ponto de vista teatral com rigor. Ou seja, já se fez um trabalho muito bom, portanto, os vários grupos, quer sejam empresas, como sejam, por exemplo, associações. Está-se a fazer um trabalho muito bom e acho que, efetivamente, há todo um território a explorar, com todo um conjunto de ruínas e de locais que podem ser dado vida, isto é muito importante, quer através dos eventos, como através, por exemplo, de aplicações de realidade aumentada ou de realidade virtual, podem, de certa forma, transportar as pessoas para esses locais e como é que se vivia na época. E, portanto, acho que poderá ser uma alternativa muito interessante, num futuro muito próximo, efetivamente com um rigor e com uma qualidade que, infelizmente, ainda não se vê na época medieval. Portanto, eu acho que a parte romana em Portugal pode dar cartas, porque aquilo que se faz não é muito, mas o que se faz é relativamente bem feito. E ainda poderá ficar melhor se todos nós, cá está, conseguirmos entre nós fazer um bom entrosamento. Ora bem, então aproveitando a deixa do Alexandre, vamos apertar os cintos, porque vamos bater na pista. Depois vamos voltar. Isto é como os aviões de uma determinada companhia aérea que mal aterram, levantam logo outra vez. É só tirar as migalhas do chão. Ok. Acho que já toda a gente descobriu qual é. Agradecer ao Alexandre, porque vamos contar com ele no próximo programa para uma temática da recriação, mas para uma outra época, que também nos diz muito, diga-se de passagem. Não vamos já dizer aqui o que é para deixar aquela expectativa. Agradecer ao Alexandre este momento ótimo e brilhante de reflexão. Eu acho que hoje foi bastante importante porque foram ditas aqui coisas que de facto são de uma pertinência rara. E congratular-me pessoalmente pelo regresso do Paulo Rezende Ribeiro às Leeds. É verdade. Sempre com o seu cartaz do V para Vendetta aí atrás. Sempre aqui por isso, para o Alexandre, o nosso grande bem-aja. Também um bem-aja para quem nos vai ouvir na semana em que isto for para o ar no YouTube e depois nas nossas páginas, nas redes sociais e por onde nós espalhamos. Não esquecer, mais uma vez, coitado do nosso produtor, de pôr a subscrição do sininho vermelho. E desejar a todos um resto de dias felizes, apesar dos confinamentos ou desconfinamentos ou lá o que for, e esperar que as coisas corram pelo melhor, porque, e permite-me isto, a lei é despedida. Há bocado o Alexandre dizia em off, está muita gente a passar mal neste ramo, queremos dedicar este programa, queremos divulgar os projetos às pessoas que vivem disto e que estão neste momento a passar mal, porque pronto, não têm um par de asas, nem estão pousados numa pista, nem têm direito à injeção de capitais. Portanto, vai o nosso abraço de solidariedade para todos os que estão neste momento. Não podemos fazer mais, mas estamos abertos à divulgação dos projetos. Por isso, a todos um bem-aja e até ao próximo programa. Obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.